É, Então, a aula de hoje, a gente tem o querido Kleber, Kleber Soares Rocha, ele é psicólogo, psicanalista, nosso amigo aqui da ocupação, formado pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, mestre em teoria psicanalítica, agora aqui da UFRJ, integrante aqui no CUPA e membro do Instituto de Estudos de Complexidade, o IEC. A Ana Faria, que vai ministrar aulas junto com o Kleber, é psicanalista, doutorando em teoria psicanalítica pela UFRJ, no programa de pós-graduação em teoria psicanalítica, mestre em psicanálise, saúde e sociedade pela Universidade Veiga de Almeida, pós-graduada em teoria psicanalítica e práticas clínicas e institucionais também na Veiga, bacharel em Relações Internacionais pela UFRJ, integrante do Ocupação Psicanalítica. E para quem interessar, Rani também é professora de francês e alemão. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Isso deu uma congelada aqui, tá ruim. Tá legal? Bom, vou começar passando a palavra para o Kleber. Quem vai começar e depois a Anne, não é isso? Isso. Gente, vocês estão me ouvindo bem também? Bom, já que a Gisele me apresentou, né, eu vou trazer um texto que eu escrevi, assim, para poder introduzir alguns pontos da Gente, bibliografia É, recomendada. eu só não coloquei o nome da aula, né? Interpretação dos sonhos com os povos originários. Freud, Krenak e Schopenhauer. Desculpa, pode ir lá, Kleber. Desculpa interromper. Isso. Que eu vou introduzir, né, alguns pontos através de dois textos da bibliografia recomendada, que é o Sonho é a Realização de um Desejo, capítulo 3 da Interpretação dos Sonhos, e Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, que é um dos capítulos do livro A Vida Útil, do Ailton Krenak. Com isso, eu começo, né, introduzindo a seguinte questão, que eu vou ler aqui, um texto corrido, para a gente poder refletir e se debruçar no debate depois. Freud aponta neste pequeno capítulo O Sonho é a Realização de um Desejo sobre como o sonho contém a representação de um desejo realizado, a partir de vivências insatisfatórias do sujeito. Com isso, ele denominou de sonho de comodidade, né? Porque a realização de desejos durante os pensamentos oníricos tornam-se cômodas, portanto egoístas, para a pessoa que sonha, como exemplos citados no capítulo, que ele vai falar do sonho com o morango, da filha dele, o sonho com o barco, né? Também da filha dele. Vai trazendo vários outros exemplos de sonhos, né? Principalmente sonhos em relação à privação de água, né? Sede e de fome. Se o sonho se manifesta como representante daquilo que é preciso realizar, como tendo sido insatisfatório para o sujeito, então já se coloca em evidência algo que na teoria lacaniana vai ser crucial para pensar a dialética do desejo em relação às faltas, né? Sejam elas privações, castrações e ou frustrações. Há três características importantes sobre os sonhos que pretendem não afirmá-lo como absurdos, né? Muito menos como sem sentidos. E, nesse sentido, Freud já começa a introduzir a questão do sonho na dimensão e no universo da linguagem. Primeiro, o sonho é um fenômeno psíquico de pleno valor, pois é a realização de um desejo. Segundo, ele deve ser inserido no contexto dos atos psíquicos compreensíveis da vigília. E terceiro, foi construído, né, o sonho foi construído por uma atividade mental altamente complexa. Se os sonhos são considerados absurdos e, portanto, sem sentido, é porque em nosso modo de pensamento ocidentalocêntrico, marcado pelo racionalismo cartesiano, pelo empirismo de Hume, Locke, John Locke, Berkeley, e o idealismo, né, de pensar a questão do ser transcendental com Kant, a tendência de considerar os fenômenos oníricos como subestimados em relação à sua valoração científica só demonstra como seu status perdeu o valor de verdade perdeu o valor de verdade. Porque esse aparente efeito de absurdo, como Freud aponta,
é colocado como sem sentido por essa lógica, como se não houvesse no sonho algo que dissesse sobre uma verdade do sujeito. Em Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, Krenak menciona que, ao trazermos vivência do mundo dos sonhos, e aqui ele faz uma importante torção, né? Não é as nossas vivências em vigília que vão para o mundo dos sonhos, mas ao trazermos as vivências do mundo dos sonhos para as vivências da vigília, né, de estar acordado, as pessoas sonhadoras conseguem aprender por meio de diferentes linguagens e retomam muitos recursos para dar conta de si e do seu entorno, como forma de se preparar para as vivências do cotidiano. Na perspectiva desse autor indígena, o sonho, além de ser íntimo, ele é também relacional. Pois é um lugar de veiculação de afetos, pois o sonho afeta o mundo sensível e o ato de contá-lo aos convivas das aldeias transforma-no em uma atividade cultural, que, ao servir de prática de cuidado entre os parentes, orienta-se na base de uma experiência coletiva. Aqui ele traz muito exemplo de como as pessoas nas aldeias indígenas, antes de trabalhar, antes de pescar, antes de fazer todas as suas atividades culturais, elas se juntam para ouvir os sonhos umas das outras, né, após terem acordado. E aí aqui ele traz o sonho nessa perspectiva de uma instituição dentro, né, das aldeias como uma atividade cultural. E por isso orienta uma base para a experiência coletiva, que vai de encontro a essa ideia de um sonho de comodidade, como se o sonho fosse algo apenas do sonhador, íntimo, né, e egoísta, como Freud aponta. Se um sonho ele é cômodo para a pessoa que sonha, então as pessoas que tendem a perceber dentro dessa lógica os sonhos desconsideram a sua relação com os outros. Se, por um lado, a questão da modernidade foi operada pela constituição do ser, né, empírico, racional e transcendental, como aquele que detém uma verdade interiorana, não é aos sonhos, aos fenômenos oníricos que essa verdade pôde ser operada, ou pelo menos, né, ele foi colocado em um lugar místico, por se revelar absurdo e enigmático demais ao conhecimento científico. Assim, nossa percepção de individualidade é centrada na razão e na evidência que o progresso científico, alinhado ao discurso capitalista, fez sua operação. Ao fazer esse estranhamento, novamente, Freud coloca diante da epistemologia eurocêntrica o que ela precisa encarar em si mesma, seu caráter de constituição fictícia. O sonho europeu de comodidade ao construir um mundo idealizado de privilégios materiais, sociais e políticos. Já que esse curso, de modo geral, quer retratar uma abolição epistêmica, eu coloco aqui uma questão inicial para deixar em aberto para reflexão. Como os efeitos da colonização incidem sobre os nossos sonhos? Duas situações distintas são importantes, né, colocadas no capítulo, para as elucubrações freudianas, em sequência. Primeiro, os sonhos dos adultos pareciam ser mais complexos, né, que os das crianças, que pareciam ser mais simples, né? Não havia um desejo enigmático ali, quando ele ouvia os sonhos das crianças, mas esse texto foi escrito em 1900 e Freud adicionou várias notas logo em sequência. Inclusive, uma das notas ele adicionou após ele ter formulado o ensaio das três teorias, né, sobre a sexualidade. Em 1911, ele refuta isso, apontando que os adultos pareciam também ter sonhos simples quando estavam em situações de dificuldade, assim como as crianças também tinham sonhos muito mais complexos e enigmáticos, como no caso do pequeno Hans. O que eu quero apontar de importância para a nossa aula hoje é como ele busca, na linguagem ordinária, recorrente, como ele coloca, corriqueira, que eu entendo aqui, né, principalmente nos ditados populares, ele até usa um ditado popular judeu, né, nesse capítulo, evidências que tornam os caminhos que outrora eram estreitos para pensar melhor sobre como o sonho é um realizador de desejo. Aqui eu começo a pensar sobre como Freud aponta que essa linguagem corrente, e aí aqui eu faço uma leitura de que eu entendo que essa linguagem corrente é a linguagem falada, portanto, é a oralidade, né? Nos transmite algo importante para pensar nessa aula. Primeiro, porque as transmissões orais são grandes marcas de múltiplos povos, inclusive os ancestrais dos próprios europeus, né? Já que Freud traz aqui
um exemplo, né, de como os sonhos eram pensados na antiguidade grega. Ou será que a gente não pode dizer, ao pensar nos ancestrais dos europeus, nos indígenas que habitavam aquela região, né, que hoje é entendida como Europa? Assim, em uma nota acrescentada a esse capítulo, em 1914, ele dá um exemplo de como Herófilo definiu os sonhos a partir de três perspectivas: os sonhos enviados pelos deuses, os sonhos naturais, que surgem quando a alma cria uma imagem daquilo que lhe é favorável e vai acontecer, e os sonhos mistos, que surgem por si mesmos, pela aproximação dessas imagens quando vemos o que desejamos. Todas essas três definições são interpretadas por Freud, né, como para apontar o sonho enquanto uma realização de um desejo, a qual o sonho representa. Não obstante, Morfeu, que era o deus grego representante do sonho, era filho de Hipnos, que era o representante do sono. E ao se repousarem, as pessoas eram tomadas por Morfeu em seus sonhos, que assumiam diversas formas. Né? Morfeu era um deus que assumia polimorficamente várias figuras humanas nos sonhos das pessoas, né? Principalmente na antiguidade grega, para realizar o desejo desses sonhadores. A título de exemplo, Copenau também aponta como para os ancestrais dos Yanomamis, eles se relacionam com sonhos de modo coletivo, né, como eu falei, dessa orientação de base para a experiência coletiva, quando eles compreendem que podem alguns sonhos serem advertências, sonhos premonitórios, né, como Ana vai entrar mais para frente, em que os chapiris, que são os espíritos das florestas, adentram os sonhos dos sonhadores, né, e que isso vai ser lido pelos xamãs, como forma para avisar essas pessoas para evitar um certo perigo, né? Portanto, algumas insatisfações que elas vão ter ali diante de algo, né, que elas vão encontrar em suas vivências em vigília. Com todas essas referências, eu quero afirmar alguns pontos. Se para a antiguidade, como também para os indígenas, os sonhos são formados por algo externo que toma as pessoas e assume múltiplas formas durante o sono, só é possível pensar que um sonho é um processo psíquico inconsciente de alto valor, como pensado por Freud, após toda a invenção da individualidade do sujeito com o advento da modernidade. Essa é a questão histórico-epistemológica que eu quero retratar aqui, para que a gente consiga orientar nossas abolições em relação aos efeitos da colonização, quando produzem sujeitos universais que possuem uma suposta verdade, verdadeira verdade dentro de si, a verdade da razão e a verdade do indivíduo. Com isso, o dentro e fora, externo e interno, sujeito e objeto, homem, mulher, civilizado e selvagem, são essas fixações identitárias criadas como binarismos antagônicos, de modo que ao processo de colonização torna-se evidente que o pêndulo de favorecimento de uma classe, raça, etnia, gênero e sexualidade específicos cai apenas para um lado, que é hierárquico e hegemônico. Assim, é muito interessante como para Freud, o sonho está relacionado ao estímulo de uma renúncia pulsional, ou seja, uma decepção em relação à não satisfação de um desejo. Ou melhor, as duas renúncias pulsionais que ele coloca mais em evidência, que é a sede e a fome, né? À primeira vista, Freud diz que há um certo bem-dizer sobre como as crianças não sabem de sua sexualidade. Por isso, ela não fica, né, a renúncia sexual, né, a renúncia pulsional sexual, né, então, ela não fica tão evidente no relato de seus sonhos como é interpretado pelos adultos. No entanto, em uma nota acrescentada em 1911, já após ele ter formulado os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele acrescenta que a renúncia pulsional em relação ao sexo é simplesmente ignorada no caso das crianças, pois sofrem os efeitos de recalque em relação ao imperativo civilizatório. Portanto, o que vai caracterizar também o que ele definiu como a etiologia sexual das neuroses, cuja formulação de que há uma sexualidade infantil torna-se tão importante para as bases da psicanálise. Nesse ponto, Freud então justifica que não só o sonho é uma formulação complexa de alto valor psíquico, como ele tem a ver com a realização do desejo ou de satisfações das renúncias funcionais, que aparecem como imperativos na cultura e na civilização, como ele vai apontar, né, mais para frente em sua teoria, para além do princípio do prazer, mal-estar na civilização, o eu e o id, mal-estar na cultura.
Tudo isso para reafirmar que o sonho é relacional diante de algo que pode tornar-se possível diante o impossível do cotidiano. Assim, Krenak manifesta que poder viver o sonho como uma extensão do cotidiano é dar sentido até mesmo aos acordos que a gente faz com o mundo dos sonhos, né? Em que é possível pensar em um tempo além deste, uma outra temporalidade, não essa cronológica, linear, de uma ficção, né, somatopolítica das bases epistêmicas ocidentais, né, da Europa, do colapso climático e ambiental, da esperança fantástica de transformações em situação de crise. E aqui eu cito, né, algo que ele fala. Vamos ter que produzir outros corpos, outros afetos, sonhar outros sonhos para sermos acolhidos por esse mundo e nele podermos habitar. Ao retratar sobre essas formulações, né, em sua teoria, que é a etiologia sexual das neuroses e a sexualidade infantil, eu trago uma importante contribuição de Freud em contribuições à história do movimento psicanalítico, em que ele aponta algo muito importante, né, de como os opositores à psicanálise, né, eram ferrenhos em suas críticas e também os que eram antes defensores e se tornaram opositores de algo que ele chama de resistência, né, com Jung e Adler. Ele aponta, então, utilizando uma frase de Hebel, ou Hebel, não sei, que estava incomodando o sonho do mundo. Ou seja, com a criação da psicanálise, ele estava incomodando o sonho do mundo. Ou pelo menos, a gente tem que ler Europa, né? Quando ele fala mundo. Parece que Freud, nesse ponto, é, nos aventa para uma coisa muito importante em relação ao que podemos considerar crucial para a teoria psicanalítica, que ao se propor decolonial e antirracista, como a que fazemos aqui, né, agora, estaríamos nós despertando os sonhos de comodidade das pessoas atravessadas pela branquitude, quando apontamos saídas e rupturas para a realização de algumas fantasias que, por vezes, são tão violentas na lógica colonial. A bem dizer, né, Conceição Evaristo, que muito bem resume essa questão, estaríamos nós tentando acordar os senhores das casas grandes de seus sonhos injustos? Tentando retirá-los de seus cômodos privilégios? Espero que o façamos com sons e ruídos de chocalhos e com as baterias das escolas de samba. Que a gente acorde essas pessoas com isso. Após isso, eu quero apontar duas coisas. Se nós incomodamos os herdeiros da escravização ao acordá-los de seus sonhos cômodos, portanto egoístas, né? Sabemos que esses incômodos serão reagidos com represálias e, portanto, com resistências, de modo que eles não assumam e reconheçam o próprio sentido de comodidade de seus privilégios. Por outro lado, também fazemos resistência política nessa luta de forças quando nos propomos a isso, de modo que as resistências das pessoas que não reconhecem e que negam as causas indígenas, as causas negras, decoloniais, antirracistas e as questões climáticas não serão nossos grandes problemas. Pelo contrário, quanto mais a psicanálise foi fortemente atacada por seus opositores, mais ela ganhava espaço dentro de muitos lugares, que até então para Freud era impensável. E por isso eu cito esse trecho do texto, né, que ele fala em contribuições à história do movimento psicanalítico. Após cada uma dessas declarações de que havia morrido, a psicanálise adquiriu novos seguidores e colaboradores e fundou novos órgãos. Sendo declarada morta, não deixa de ser um progresso em relação a ser enterrada viva. Não, a ser enterrada em silêncio, desculpa. Com isso, quero aventar algumas coisas. Morrer não é a questão, mas sermos enterrados em silêncio, ou seja, o silenciamento. Primeiro, porque a morte não causa esterilização, mas porque enterrar-nos em silêncio, ao enterrar-nos em silêncio, nossas vozes são silenciadas, ou seja, nossas transmissões orais, que são, por vezes, marcas de nossa ancestralidade. Pedro Lemembel, que é uma bicha louca chilena, né, que fez frente à ditadura militar do Chile, ele escreveu várias crônicas, né, assim, e que foi reunidas em um livro chamado Pouco Hombre. E uma dessas crônicas é O Abismo Iletrado dos Sons. Ele faz uma importante reflexão sobre o encontro do Inca Atahualpa com os espanhóis, em que o Atahualpa,
Ao confundir uma Bíblia com a concha do mar, coloca-a em seu ouvido para tentar ouvir o grande oceano de vozes, mas não obteve tais ecos. E ao não obter esse sucesso, o Atahualpa tira a Bíblia no chão, e isso é visto pelos espanhóis como uma grande transgressão, né? Isso é visto como uma imoralidade da parte dele. Assim como Eneida Leal Cunha, no capítulo A Estampa Originária da Dependência, retrata também esse encontro dos indígenas brasileiros com os portugueses, em que muitos dos portugueses interpretaram toda essa questão de que um indígena queria, né, pegar num rosário, num terço, né? Os portugueses interpretaram isso como uma grande ambição dos indígenas, né? E todos os modos de vida, né? Toda a cosmogonia indígena era interpretada, portanto, como promiscuidade e ambição por parte dos portugueses. De modo que todo o registro escrito dos portugueses, como a Carta de Pero Vaz de Caminha, inventou um imaginário em que os indígenas foram colocados como mansos, harmônicos e pacíficos em relação às invasões de seus territórios. De modo também que a gente pode pensar aqui, pela via da escrita, o poder colonial, como o poder colonial ditou as regras de um processo de subalternidade. Ou seja, essa escrita documental permitiu que atravessasse na história brasileira todo o imaginário marcado pelos ditames das emendas de uma democracia racial. Com isso, Lemembel aponta como o alfabeto e a escrita dos colonizadores invadiu com seus instrumentos de poder a oralidade dos povos indígenas, os povos originários. Mas apostando em uma disruptiva e subversiva escrita, ele afirma: eu falo pela minha diferença, dando-nos um bom ponto para pensarmos em abolições epistêmicas. Quem sabe a cicatriz da letra impressa na memória possa abrir-se numa boca escrita para reverter a mordaça imposta. Isto é, quem sabe nas florestas, aldeias e territórios que habitam os povos originários, no Brasil e na América Latina, há ruídos, sons e letrados que a cultura grafológica hegemônica não consiga traduzir, como o próprio Lemembel questiona. Como traduzir em letras para nosso orgulhoso entendimento a multiplicidade de significantes que um som carrega? E aqui eu trago um importante exemplo que ele vai falar do sh, né? Se para os colonizadores o sh é o silêncio, para os indígenas pode ser o silvo de uma cobra, né? No cio, pode ser a gota da chuva na, 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 no telhado de palha das pessoas, dos povos originários. Se partirmos de Lacan, que afirma que um significante em si não significa nada, logo podemos dizer que o significante pode conter em si mesmo a possibilidade de múltiplos significados, cuja hegemonia do poder colonial não traduz. E, pior, sequer escuta tais ruídos que nossas florestas e territórios fazem, como nos apontam as falas dos povos indígenas. Mas se o ato de sonhar é um acordo com o mundo dos sonhos de valor afetivo, contá-lo aos convivas seria um modo de filiações a partir de afinidades, portanto, uma forma de laço social, cuja experiência coletiva se perfaz na luta e na resistência política. Por isso, é por meio dessa subversão que podemos apostar em acordar para alguns sonhos possíveis de ruptura das estruturas coloniais com seus efeitos de silenciamento. E aqui eu cito, né, parte dessa crônica do Pedro Lemembel. Muitos são os silêncios impostos pela cultura grafóloga às etnias orais colonizadas, mas aprender a ler esses silêncios é reaprender a falar. Usar o que as palavras omitem, negam ou criam para saber o que de nós se esconde, não se sabe ou não se diz, esse silêncio é nosso, mas não é o silêncio. Ele fala como uma memória que exorciza os rastros coloniais e reconstrói com dignidade oral arrasada pelo alfabeto. Termino aqui essa aula apostando que despertemos os sonhos cômodos provocados pela colonização, daqueles que realizam suas fantasias mais perversas quando se trata de violências coloniais. De modo que aprender a ler os silêncios como forma de reaprender a falar pelas nossas diferenças é aprender a escutar o inconsciente, sua linguagem corriqueira, e até mesmo que nele pode até parecer absurdo, mas que
que só é absurdo por se tratar de estar em um contexto histórico epistemológico específico, como o do Ocidente, né? E que com isso apresentam-se diversos sentidos e significados que são racistas. A insignificância do analista aqui comporta também a significância de sua posição ética e resistência política, pois até as papoulas também têm seus espinhos, e é preciso quebrar as papas nas línguas impostas pelos colonizadores. Minha avó, certa vez, me disse que eu não podia beber água sem antes chacoalhá-la, porque ela estava dormindo, a água estava dormindo. E se ela acordasse dentro de mim, eu poderia ter uma vertigem e morrer afogado. Quando questionada onde ela tinha escutado aquela história, ela me respondeu que foram os mais velhos que tinham contado para ela. Ou quando ela também afirma, né, que quando alguém sonha com peixe é gravidez na família ou com dente é morte. Deixo aqui alguns desses exemplos de transmissão da tradição oral que eu só fui entender posteriormente que era a perpetuação de vozes da nossa ancestralidade lendo Krenak e Copenau, quando eles afirmam que os indígenas fazem filiações com pedras, rios, árvores, animais e dentre outros seres do mundo, que por razão dessa afinidade eles tratam, né, essas coisas como seres. E é por isso que eu entendo que a minha avó, então, percebia que o rio ou a água é como se fosse um ser, já que ele tinha que acordar dentro do meu corpo. Se ele tinha que acordar, ele tinha que dormir, né? Uma vez que a humanidade não, quando ela não é predestinada ao sucesso da lógica compulsiva da reprodução sexual, com a fixação da perpetuação da vida eterna da espécie, isso traz para a gente uma ferida, que o Krenak aponta. Não somos a humanidade que pensamos ser. Com este exemplo, quero provocar uma reflexão prático-didática de que como a gente pode resgatar nos traços dessa linguagem corriqueira cosmogonias ancestrais nossas, né, através de nossa escuta. O que cada um de nós, aqui presentes ou não, podemos suscitar de retomada da nossa história através de uma reflexão teórico-política de nosso próprio saber. Eu me debruço sobre essas questões muito mais para que a gente reflita se a psicanálise e ou os psicanalistas se pretendem estar à altura da subjetividade, do horizonte subjetivo de nossa época, é porque precisamos escutar as ficções somatopolíticas da contemporaneidade. O que o contemporâneo está dizendo? Qual a linguagem corriqueira do nosso contemporâneo, todas essas pautas que têm sido surgidas e que isso possa ser discutido agora, está dizendo que contribua para a psicanálise, né? E nossa posição ética, política de resistência, né? De fazer resistência e afinidades e filiações. De modo que a gente se debruça sobre esse contemporâneo fazendo uma retorção espiralar em relação ao nosso passado histórico, social, econômico e político, né, que atravessa toda essa questão da subjetividade. Por isso, se o Brasil é um cemitério negro indígena, podemos apostar em uma abolição epistêmica com que agora, pensando, né, fazendo com que agora esse solo se torne cada vez mais fecundo, de resistência política, através da escuta psicanalítica, daquilo que está sepultado no inconsciente. E uma das tantas possibilidades disso é que, ao enfrentarmos esse genocídio das populações racializadas e a expropriação dos territórios indígenas, aqueles que morreram brutalmente possam vingar na memória de novos tempos cada vez mais antirracistas e decoloniais, com a fala e os gritos dos que sobreviveram e lutam por dignidade, muito mais do que por direitos abstratos em constituições cada vez mais frágeis no sistema neoliberal. Até porque as nossas constituições sempre foram escrituras de uma terra invadida, criada pelos invasores como forma de perpetuar uma herança da grilagem. Assim, a todos aqueles que foram assassinados e expropriados de seus territórios, podemos vingar suas memórias, dando voz às pessoas negras e indígenas através de nossa escuta, não só porque houve morte, né? E essas mortes foram injustas e indignas, mas porque foram todos enterrados em silêncio. Até porque agora Tibira do Maranhão fala. E Tibira do Maranhão não vai falar numa boa.
Enfim, gente, concluo aqui essa apresentação e passo a palavra para mim, para Ana poder dar Muito continuidade. linda, Kleber, nossa. Assim, vou passar para a Ana para a gente poder não, né, assim, não perder o tempo, assim, que a gente também quer deixar para discussão, mas não posso deixar de elogiar, assim. Maravilhoso. Que brinde esse texto. Obrigada. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Kleber, maravilhosa sua fala. Adorei. Vou tentar aqui seguir. Vamos lá. O que eu pensei foi fazer um esqueminha onde fossem contemplados todos os textos ali que colocamos, que sugerimos. Então, né, o texto do Freud, do Copenau, A Que Sonha a Floresta, Os Sonhos em Yanomami da Limuja, é, Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, também do Krenak, e o primeiro capítulo do Seminário 16. Acho que eu não esqueci nenhum. E, bem, acho que a gente pode começar com uma pergunta, que é exatamente, bem, como pensar os sonhos numa cosmogonia perpetrada por elementos puramente coloniais, né? E mais ainda, como resistir a isso? Quais são as perspectivas que temos? Quais são as possibilidades que temos? Então, a gente precisa pensar o que que é essa cosmologia branca, e isso é um termo que o Krenak usa muito. Como que a gente consegue ler isso com a psicanálise, com o Freud? Então, segundo Freud, lá em 889, 1889, desculpa, no projeto Uma Psicologia Científica, ele vai dizer como se dá a formação da subjetividade, né, com a entrada do sujeito na linguagem. Então, ao ler isso, a gente precisa se perguntar que linguagem é essa? Que linguagem é essa a qual o sujeito vai se alienar, a qual o sujeito vai ser colonizado, né? E o que está em jogo no que tange a perda. Então, a gente não pode pensar a linguagem sem pensar ideais e sem pensar o conceito de discurso também. Então, tudo que está em jogo ali tem a ver com tudo que foi transmitido também no processo colonial. Então, esse sujeito que entra na linguagem não entra em qualquer linguagem, ele entra na cosmologia branca, neoliberal, né, com todos os efeitos e consequências do processo colonial. E aí, como pensar os sonhos como uma realização de desejos nesse contexto, a partir do momento que a gente tem contato com outras cosmologias que espraiam e levam o sonho para um mais além. E aí a gente precisa pensar que essa cosmologia branca, ela é cheia de limitações e a gente precisa entender o porquê. É, Bem, o Freud fala que os sonhos são realizações de desejos e que, portanto, nós sonhamos somente conosco, né? De uma forma bem individualista, bem egoísta, desconsiderando o outro. E é interessante porque os nossos autores indígenas vão concordar nesse ponto com o Freud. Né? Os nossos sonhos, eles são egoístas, são individuais, eles não vão muito além disso. E aí a questão é entender o porquê. A gente precisa entender que dentro desse discurso, dentro dessa linguagem que vai formar a subjetividade do sujeito, a partir de uma série de ideais compartilhados ali, enquanto hegemônicos, que o sujeito vai desesperadamente tentar atingir para fugir do desamparo, a gente está muito cerceado numa lógica do individualismo neoliberal. Eu gosto de imaginar, para não ficar muito abstrato, ao falar de uma cosmologia branca colonial, imaginar um sistema de pirâmide, porque uma das principais marcas dessa cosmologia é a lógica hierárquica. Então, enquanto a cosmologia branca só admite uma organização, uma leitura de mundo a nível hierárquico, onde todo mundo que está na base
sustenta, né, quem está ali, aquele pouquinho, né, aquele número minúsculo de pessoas no topo, as cosmologias indígenas a gente pode imaginar como uma coisa mais circular, né, círculos que vão se abrindo, né? Então, enquanto na cosmologia branca a gente tem um topo pequeno que domina e explora toda essa pirâmide, nas cosmologias indígenas a gente tem algo mais circular que não vai só no sentido de hierarquia, porque a hierarquia é algo um pouco borrado, né, nas cosmologias indígenas, mas que também vai borrar a lógica temporal e a lógica espacial, porque a nossa leitura, tanto da lógica temporal quanto da lógica espacial, é feita com os elementos do discurso do capitalismo, ou com os elementos limitados da cosmologia branca. E é por isso que a gente só consegue sonhar com a gente mesmo. E eu acho que a principal diferença de destacar, né, nos nossos sonhos, os sonhos dos ocidentais, com os sonhos indígenas, é que os sonhos indígenas fazem laço, o que é uma baita contraposição ao discurso capitalista, ou a cosmologia branca. Vamos tentar colocar os dois como sinônimos, justamente porque o discurso capitalista, segundo Lacan, não faz par, não faz laço, né? É uma outra lógica. Então, a gente percebe que o próprio inconsciente, a manifestação do inconsciente na cultura branca, ela pode ser um complicador para os laços, uma vez que ela vai contra esses ideais, ela fura os ideais desses discursos, né? Enquanto nas cosmologias indígenas, o que a gente pode reparar, em geral, é um lugar privilegiado para o inconsciente e para a alteridade, portanto. Então, a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhes já já, mas quando a gente ouve sobre outros nas cosmologias indígenas, como tem o título lá do livro da Hannah Limuja, são outros que não são admitidos nessa leitura, né, da cosmologia branca. Não há, simplesmente porque não há espaço privilegiado para o inconsciente, para a alteridade, e que quando ele advém, ele vem em brechas, ele se manifesta de forma fugaz. E isso, o que a gente precisa entender também, que até a nossa noção de natureza, os autores indígenas vão apontar que é algo extremamente complexo, porque está muito embebido desses fatores limitantes, né, desses sentidos limitantes. É exatamente por isso que o Krenak fala que a vida não é útil. Apesar de todas essas questões, a gente precisa entender que, apesar das nossas subjetividades serem formadas no seio da cosmologia branca, com esses elementos limitadores que não fazem laço, elementos egoísticos, elementos que fazem que a gente tenha a tendência de projetar um gozo no outro, né? No sentido de diminuir o outro, né, em função da nossa individualidade, fruto do próprio discurso do capitalista. Apesar de tudo isso, a gente precisa destacar aqui a revolução que a psicanálise representa, porque, apesar de tudo isso, apesar de estar dentro desse discurso, ela consegue ali fazer uma brechinha para que o sujeito possa emergir, né, a partir das manifestações fugazes do seu inconsciente, e naquele espaço mínimo, né, ainda não tão acessível quanto gostaríamos, fazer advir também a alteridade. Então, nessa brechinha, a gente consegue ver uma saída dentro da nossa cosmogonia, que precisa ser mais afrouxada, mais ainda aberta, e nós não conseguimos fazer isso sozinhos, né? A gente vai realmente ter que olhar para as culturas ancestrais para entender isso melhor. Então,
Enquanto na nossa cosmogonia só é possível pensar que o sonho é uma realização de desejos, a gente sempre precisa se perguntar desejo de quem? É o nosso desejo? É o desejo do que a gente entende na psicanálise como grande outro, sendo ele o tesouro dos significantes? Vou deixar essa pergunta aí no ar, de repente, para voltarmos depois. Com o Schopenhauer, lá na Queda do Céu, nós vamos aprender que os xamãs sonham a floresta com todos os seus seres e com todo o seu grau de complexidade que a nossa noção de natureza não nos permite entender direito. Então, a gente precisa entender primeiro que nessas culturas, a existência ela é algo que se apresenta, se manifesta, desculpa, num sentido mais uno, com tudo que há. Então, desde aquilo que nós entendemos como seres inanimados, né, até mesmo seres ancestrais e espíritos. Os indígenas, eles conseguem, todos eles, não apenas o xamã, ter contato com a ancestralidade. Por quê? Porque a noção de tempo deles é diferente da nossa. A nossa noção de temporalidade, ela está totalmente circunscrita na lógica da utilidade capitalista. Então, é o tempo de produção, é o tempo produtivo. O tempo produtivo não tem espaço para ancestralidade. A ancestralidade não é útil, no sentido de que não produz. E é por isso que fica recalcado, é por isso que é jogado para fora. Bem, como que é esse sonhar a floresta na descrição do Davi Copenau? Ele vai dizer que os xamãs, eles são responsáveis pelos espíritos chapiri, que são protetores da floresta. Esses espíritos chapiri são os olhos do xamã. E através deles, a sua imagem, que em Yanomami é o tupé, se desloca do corpo durante a noite, durante o sono, ou sob o efeito de transe da Yakuana, do pó de Yakuana, e sai flutuando pelas florestas. Essa imagem que é deslocada com o chapiri consegue enxergar através dos olhos do chapiri toda a realidade da floresta, no presente, no passado e no futuro. A missão dos chapiris é justamente ajudar os xamãs a defender a floresta. Da gente, no caso, dos brancos, das pessoas que ainda estão ali sobre o efeito do transe do discurso do colonizador. Então, é dessa forma, com o auxílio dos espíritos chapiri, que eles vão ter, por exemplo, ciência da eminência de epidemias Shawara, que em Yanomami, Shawara tem a ver com derivados de minério, tem a ver com as explorações do garimpo. E tudo isso é um aviso para que algo seja feito. É nesse sentido que o Schopenhauer fala que os brancos não sabem sonhar, não têm sabedoria alguma, porque só sonham com eles mesmos. O Schopenhauer também fala que os xamãs eles têm a possibilidade de ir mais longe do que as pessoas comuns nos sonhos, né? Todo mundo tem a possibilidade de ter contato com os chapiris em algum grau durante os sonhos e com outros espíritos e seres da floresta, mas o xamã consegue ir mais longe, consegue atingir o peito do céu, o tumose, como eles costumam dizer. A gente tem essa visão estreita justamente porque nós não conseguimos sair do lugar, né? Por sermos muito materialistas, por termos uma visão do tempo e do espaço muito limitadas, no sonho não conseguimos nos deslocar muito. E como não temos memória, que é uma coisa que o Krenak também nos fala sempre, não temos contato com os nossos ancestrais, então ficamos num limbo, repetindo aquilo que o colonizador
fez, né? Uma forma de sair disso, é claro, é aprender com os nossos ancestrais. Bem, dessa forma, enquanto os brancos só sonham com si mesmos, o xamã sonha a floresta de Omama. Omama é o demiurgo criador do mundo dos Yanomami e também dos brancos. Inclusive, o Schopenhauer fala que Omama, ao criar os brancos, os mantém bem longe porque já sabia que algo daria errado, né? É, e que provavelmente eles não cuidariam bem de suas terras, por isso que foram feitas duas, mas que os Yanomami teriam, os xamãs, os indígenas, os parentes indígenas em geral, teriam ali a missão de proteger a floresta, e ao fazê-lo, eles não estão cuidando somente do seu povo ou dos seus parentes indígenas, eles estão cuidando de nós também. Então, na cosmogonia Yanomami, como na maioria das cosmogonias indígenas, né? Toda cosmogonia indígena tem essa ideia de unicidade com a natureza e com tudo que existe. Então, para eles, se eles não conseguirem nos ajudar, o mundo também acaba. Então, nós também fazemos parte disso, e daí a necessidade da nossa consciência. Bem, já no texto O Desejo dos Outros, da Hannah Limuja, a gente tem uma outra categoria, né? Esses outros. Quem são esses outros? E como que a gente consegue entendê-los com psicanálise? Ou não? Bom, a que servem os sonhos Yanomami, depois de ter exposto aqui a perspectiva pelo Davi Copenaua, que também aparece nesse livro, viu? Então, ela começa ali separando o que seriam os sonhos dos xamãs e das pessoas comuns. Então, os xamãs sonham a floresta, as pessoas comuns também, as pessoas comuns e Yanomamis, né? Ah, o xamã vai mais distante. As pessoas comuns costumam sonhar com as coisas mais próximas, mas elas também entram em contato com seus ancestrais. E aí, eu acho interessante a gente comparar os sonhos indígenas com os sonhos dos ocidentais, para entender quem são esses outros. Esses outros são todos os seres em conjunto dentro da cosmogonia Yanomami. Então, desde os espíritos Chapiri, aos espíritos que são mais maléficos, aos parentes deles, né, como chamam, de outras aldeias, aos inimigos também. Então, esses outros que aparecem no sonho são uma pluralidade de possibilidades, né? E os sonhos, diferentes dos nossos, que revelam o nosso desejo, mesmo quando sonhamos com os outros, nós sabemos, né, que é uma projeção nossa. Os sonhos indígenas trazem o desejo dos outros. E por que isso? Porque os sonhos indígenas, eles fazem laço, né? Como o Kleber trouxe, antes que todo mundo inicie suas atividades, né, é tradicionalmente contado os sonhos de todo mundo, né? Não só do xamã, mas das pessoas comuns que estão compartilhando os sonhos, que às vezes trazem avisos, às vezes não, às vezes mostram a saudade de alguém quando se sonha com alguma pessoa, para eles significa sempre saudade dessa pessoa, porque, veja bem, se ao sonhar o tupe, a nossa imagem, que seria algo parecido com a nossa noção de espírito, se desloca e fica livre, flutuando sobre imagens na floresta, e dentro dessa lógica outra de tempo e espaço, consegue se comunicar de alguma forma com esses outros, não é? Bem, então, tecnicamente, todos ali teriam contatos com seus ancestrais. É uma curiosidade interessante que ela traz, que as únicas pessoas que teriam os sonhos assim, com uma distância
não tão grande quanto o xamã, mas maior do que as pessoas comuns seriam os caçadores, porque eles conhecem bem as florestas, né? Então, se trata de uma conexão com a floresta que permite que o tupé se desloque para lugares mais distantes. E sobre os sonhos premonitórios que o Kleber também citou, né? é- Eles vão aparecer também como desejo dos outros, tanto de um lado desses outros que estão ali para dar um aviso e para protegê-los, quanto de outros também que desejam o mal, inimigos daquela aldeia, algo assim. Então eu separei para vocês um trechinho do livro da Hannah Limuja que conta um sonho premonitório. Para gente Para a gente aqui pensar se é possível ler esse sonho com a teoria freudiana ou não, né? E se não for possível, né? O que que fica de fora que pode nos auxiliar no nosso entendimento e na nossa resistência também com relação ao discurso colonial? Então vamos lá. Para quem tiver com o livro e quiser acompanhar, é a página 93 do Desejo dos Outros, da Hannah Limuja. Cláudio acorda assustado. Acaba de ver em sonho um terçado caindo na água. À medida que afunda, o objeto reluz e brilha intensamente. Antes de deixar a rede, a primeira coisa que faz é contar o sonho para Lenita. Os dois chegam à mesma conclusão. É cobra. Quando os Yanomami sonham com faca, terçado ou a própria cobra, eles não saem de casa, pois é sinal de que serão picados por esse animal. Uma vez decifrado o sonho, Cláudio vai em direção a uma árvore nas imediações, tira alguns ramos, bate contra si as folhas, passando pelos braços e pelas pernas, conjurando o mau agouro pressagiado no sonho, repetindo várias vezes em voz alta: Cira, Cira, Cira. Esse Cira significa algo como. é, a caça e o predador. Então, é como se o predador pudesse perder essa caça de vista, que no caso é o sonhador. Após ter conjurado, volta para a rede e decide que vai passar o dia em casa. Lenita, porém, quer sair para buscar comida. Afinal, sua filha Neila, de 9 anos, está com fome e não há comida, não há nada para comer. Cláudio resiste, fala do sonho, mas ela contesta, alegando que não precisará ir muito longe. Contrariado, Cláudio pega sua espingarda e resolve sair para o mato. Lenita, satisfeita, agarra seu cesto e chama Neila para acompanhar. Ele vai na frente a fim de ver se encontra alguma caça no caminho. É seguido por Neila, que corta folhas elásticas de árvore com a sua faquinha. Lenita vai atrás. De repente, a menina grita. Algo a picou entre os dedos do pé. A mãe, desesperada, pega o facão e sai à procura do animal, levantando as folhas caídas do chão. Mas antes que encontre, sente no tornozelo, no seu tornozelo, a picada. É uma jararaca. Cláudia, ao ouvir os gritos da mulher e o choro da filha, volta para elas e então finalmente consegue matar a cobra. Correm para o posto a tempo de serem medicadas com o soro antiofídico. Tempos depois, Cláudia me explica que ele só não fora picado porque havia se batido com as folhas e conjurado a má premonição. Coisa que a mulher e a filha não haviam feito. Ele lembra que não queria sair de casa, mas Lenita insistiu. E aí a questão que fica é: Freud explica esse sonho? Dá para dizer que é um sonho de comodidade, como ele fala no texto que propomos aqui? Ou, bem, há um resto que não cabe nessa esteira do simbólico que a cosmogonia branca produz? É com Krenak que a gente consegue pensar os sonhos como uma instituição. Quanto mais se sonha, Oi. mais sábio é. Ana, só vou pedir para vocês encaminhando, assim, para a gente ter um tempinho de debate, tá? Ai, gente, desculpa, mas eu já tô caminhando para o fim.
Então, como eu estava dizendo, os sonhos são uma instituição, porque, justamente como o Kleber trouxe, eles vão fazer laço, eles vão ser um tipo de experiência cultural que faz com que as pessoas, nesse movimento, diferente de nós que fugimos disso, possam dar um lugar privilegiado ao inconsciente e à alteridade, portanto. É nesse sentido que ele fala que os brancos não têm memória. E ao falar de uma vida útil, menciona que um bebê já nasce consumidor, né? No sentido que ele já vai ter ali um uso com vários produtos, né, que comem a terra, como ele costuma dizer, né? Ao dizer que a vida não é útil, ele está querendo dizer que a vida não é um produto. Mas que na cosmogonia branca, parece que essa é a única possibilidade. É com ele também que a gente vai poder pensar que sonhar é a única saída para adiar o fim do mundo. Porque no sonho nós nos encontramos com a nossa essência e com a nossa ancestralidade, né? Com Freud, a gente pode pensar que a gente encontra a nossa essência, né? Porque a gente se depara com o desejo, principalmente no que ele vai acrescentar, né, posteriormente a 1900, né, com o além do princípio do prazer. Mas a questão da ancestralidade, né, fica para outros autores. Bem, ao falar de discurso, não tem como falar de discurso sem mencionar o Lacan. Então, um dos textos que a gente colocou foi o primeiro capítulo lá do seminário 16. E logo na página 14, a gente tem uma fala muito intrigante do Lacan. Ele diz o seguinte, que a essência da teoria psicanalítica é um discurso sem fala. Ou mais ainda, a essência da teoria psicanalítica é a função do discurso. Mas vamos lá. A que serve esse discurso e qual é a sua função? E como assim a gente está falando de um discurso sem fala? O que a gente precisa pensar? Que é justamente nesse ponto, sem fala, do sem fala, né, que se infiltra por uma brecha no próprio discurso o inconsciente. É tudo que a gente tem, né? Como o sonho não faz laço pra a gente precisa lidar com as nossas brechas e o que a gente aprende com eles. E é ele que vai delatar, ele, o inconsciente, que vai delatar a função desse discurso. Uma vez que a função do discurso é esconder exatamente aquilo que o inconsciente tem por excelência a missão de delatar. O que não cabe nos ideais, como eu falei lá no começo, justamente onde o discurso falha, onde o discurso não dá conta. Cabe ao analista ouvir essas falhas no discurso, não importa o quão afetado por ele esteja. Então, para pensar o discurso, nós precisamos nos recordar o que ele impõe ao sujeito, certo? Antes de qualquer coisa, a entrada no discurso, como vimos, implica uma renúncia de gozo, que é o que Freud diz no Mal-Estar da Civilização e em outros textos também. Essa renúncia de gozo é o que aponta para a alienação em um discurso. Nessa alienação é que há sempre algo que se esconde. Nesse contexto, desse texto aqui, do que estamos discutindo, nós vamos ter o conceito mesmo de mais de gozar e o objeto A, causa de desejo. A gente pode associar muito brevemente aqui o conceito de mais de gozar, mais de valia, e o objeto A, causa de desejo, ao desejo de consumo, de acessar riqueza por meio do sistema capitalista, o que a gente já sabe que é impossível. Vejam bem, eu não estou dizendo que uma coisa é outra, estou dizendo que nós podemos associá-las para fins didáticos. Então, vamos um pouquinho mais para finalizar. Vamos pensar assim: se o outro é o tesouro dos significantes, é preciso supor que no campo do outro existe o quê? O mercado, que vai totalizar os méritos, os valores, e que garantem uma organização das escolhas, das preferências, e que impliquem uma estrutura. Essa partezinha aqui que o Lacan trabalha, para quem já leu o Pierre Bourdieu, é o que ele chama de hábitos, que é quando a gente acha que a gente consegue ter preferências e fazer escolhas, mas na verdade elas estão alienadas e circunscritas a um recorte de classes e as possibilidades que esse recorte traz.
A gente precisa lembrar, então, com o Lacan, que a essência do discurso analítico, portanto, é o mais de gozar, ou seja, aquilo que o discurso capitalista esconde. Dentro desse sentido, desse pequeno pote, aí eu estou usando pote porque é a palavra que ele usa para fazer ali associações explicativas para falar do significante. Então, dentro desse pequeno pote que o discurso tenta enfiar a nossa leitura de mundo, nosso entendimento do grande outro, que é muito limitado, é, tudo que a gente entende fica circunscrito às possibilidades existentes no sistema capitalista. Segundo Lacan, lá na página 18, o discurso detém os meios de gozar, na medida em que implica o sujeito. Não haveria nenhuma razão de sujeito, no sentido em que falamos de razão de Estado, se não houvesse no mercado do grande outro o correlato que se estabelece um mais de gozar, que é captado por alguns. Então, esse mais de gozar que se esconde no discurso e que nem todos acessam, mas é o que as pessoas alienadas ao discurso produzem para alguns. E a gente pode pensar aqui, por exemplo, não só como capitalista, né, mas como colonizador. O capitalista é herdeiro dele. Então, o que se pode ser como sujeito é o melhor dos produtos para esse mercado do grande outro, para que se consiga talvez uma posição interessante na hierarquia cruel desse sistema. Porém, é exatamente ao significante que devemos a possibilidade de questionar qualquer discurso. Por quê? Porque a sua capacidade intrínseca de deslizamento impede que os sentidos sejam fixos e, portanto, possibilitam que os discursos sejam questionados a partir de suas falhas. Afinal, o significante é aquilo que representa o sujeito para outros significantes. E o que é o outro em Lacan? É o campo da verdade, o grande outro, né? É o campo da verdade, o lugar em que o discurso do sujeito ganharia consistência. Então, para finalizar, nessa medida, no discurso capitalista, resta apenas para o sujeito ser o sujeito do valor de troca e do valor de uso. Ele fica restrito a tudo que pode produzir e consumir. E aí é pensar, né, a que servem nossos sonhos e ao que podem servir. Nós não vamos muito longe sonhando com produtos e hierarquia tão pouco mundo, né? O futuro é ancestral, não existe outro, mas a gente precisa pensar com muita atenção o que formata nossos sonhos, porque é a partir deles que a gente tem possibilidade imaginativa de pensar resistência, revolução, e se tiram isso de nós, que é exatamente o que o discurso faz, sim, não tem futuro. Então, o único que temos é esse que o Krenak nos informa. O futuro é ancestral. Ana, que incrível disposição. Obrigada. Bom, gente, acho que eu vou abrir para os comentários, né? Acho que é importante a gente ter algum tempinho curto para discutir, assim. Eu acho que é uma aula tão rica, com muitas questões muito importantes. Então, bom, a gente pode abrir fila, mas podem começar abrindo o microfone. Luísa quer comentar? Fica à vontade, Luísa. Oi, gente, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim. Então, primeiro eu queria agradecer a exposição do Kleber e da Ana. Foi muito, muito, muito enriquecedor. Fiquei com muitas questões, mas assim, como o tempo está curto, acho que eu só vou dividir com vocês uma delas para abrir espaço para outras pessoas também poderem falar. Essa possibilidade do sonho, o sonho enquanto produtor de laço, né? Isso é muito interessante. E de ser um lugar onde você pode ter uma abertura para pensar outras possibilidades de ser, né? De se organizar. É uma coisa muito, muito interessante, assim, de se... É uma maneira muito interessante de olhar para o sonho. Mas eu fico me questionando que, em relação de que essa possibilidade de ter o sonho como
como esse lugar de experimentações de outras maneiras de se organizar, ele só vai existir também se você puder sonhar, sabe? E o que a gente ouve na clínica é muita gente que, sei lá, ou toma remédio para dormir e não sonha, porque tem vários remédios de dormir que tiram sua etapa de sono, né? De sonho. Ou então de gente com insônia que não consegue sonhar, ou fala, eu não sonho, sei lá quanto tempo e tal. E o quanto que, sei lá, parece que realmente, se a última barreira do capitalismo era conseguir domesticar, digamos, o tempo do sonho, né, do sono, tá conseguindo, assim. E se é esse espaço de você conseguir produzir outras formas, né, de estar em laço com as pessoas, o que a gente escuta na clínica de pessoas que não conseguem sonhar de forma nenhuma é meio assustador, assim, né? E como que você também consegue, de certa forma, tô jogando pro mundo, tá? Essas questões. Como que a gente consegue, então, produzir laço, né? E, assim, de alguma forma, acessar essa possibilidade do sono, do sonho, nesse contexto que tanta gente tem essa parte tão importante e rica, né, da experiência de estar vivo, né? Tomada pelo capital, né, e pela preocupação de ter que produzir e de ter coisa para entregar e de sei lá o quê. Enfim, muitos assuntos tomam o sono e o sonho da gente. Né? E eu acho que era basicamente isso que eu queria falar. Joguei para o mundo e é isso. Queria agradecer de novo. Muito obrigada pela exposição de vocês. Mais uma aula incrível. Obrigada. Vamos fazer um bloco, que aí a gente consegue, né? Enfim, ter mais qualidade com o tempo. Vai lá, Paulina, e depois João. Tava Uhum. tentando lidar com o microfone aqui porque eu tô no celular. Mas vocês estão me escutando? Espero que sim. Então, gente, Ana e Kleber, que aula maravilhosa. Muito obrigada. Eu amei a transmissão de vocês, muito linda. Parabéns. Eu tenho comentários assim que não são psicanalíticos, não. São coisas assim que eu me deparei, sabe? Que tem a ver com o tema, assim. Eu acho que a maioria das pessoas aqui que é da ocupação sabe, porque eu já comentei várias vezes. Eu morei muito tempo no Mato Grosso e, e aí eu tenho contato com pessoas de lá ainda que trabalham com direitos dos indígenas. E, por coincidência, essa semana eu encontrei uma amiga que estava aqui, é, que trabalha com desencarceramento e atua assim na causa indígena. E ela me contou um caso para falar assim do tema, né? Para ficar no tema. Assim, achei que tinha tudo a ver isso, assim, escutando a aula de vocês, eu lembrei dessa conversa com ela de língua, linguagem, né, e sonho. É, Ela estava acompanhando um caso de um conflito entre fazendeiros e indígenas que estavam ali em luta pela terra, e alguns indígenas foram mortos e outros indígenas acabaram presos. E essa prisão deles, assim, foi totalmente arbitrária, porque eles não foram escutados. Eram indígenas que não tinham domínio, entre aspas, da língua portuguesa, assim, eles compreendiam pouquíssimo e eles foram presos. Aí a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal entraram no caso para demonstrar essa ilegalidade. E aí eu conversando com ela, ela me mandou o laudo antropológico, que é um instrumento jurídico assim para barrar um pouco essa arbitrariedade, assim, tem um laudo do antropólogo e tem uma coisa, eu li assim, fiquei achando muito interessante, e tem um trecho do laudo que é a língua guarani, a deles. Tem uma homologia entre duas palavras lá, que eu não vou falar agora, porque eu não sei a pronúncia dessas palavras nessa língua,
mas são palavras que têm uma homologia, que significam ao mesmo tempo palavra, língua e alma. Eu achei isso muito interessante, porque ele escreve, né? Na esteira dessa discussão são apontados relevantes elementos que ligam a língua guarani à constituição do sujeito e sua identidade social. Eu fiquei achando isso, assim, né, muito similar à noção lacaniana de sujeito, né? Achei isso realmente muito interessante, assim. Então, queria trazer isso, assim, coincidentemente, eu encontrei com essa pessoa e como é que essa coisa da colonialidade, do poder, do ser, né, tá presente, assim, não foi uma coisa que ficou restrita, né? Essa violência pela linguagem, assim, ela se atualiza o tempo inteiro. E outra coisa que eu queria comentar sobre os sonhos e linguagem é que eu também encontrei uma outra amiga que está no Acre, em contato com uma etnia que está perdendo sua língua, as pessoas mais velhas estão morrendo, assim, e a língua não está sendo transmitida por N questões, assim, avanço das igrejas evangélicas ali, do garimpo, sabe? E aí tem um movimento de retomada lá naquela região, assim, na região do Xingu. E eu achei muito interessante quando ela me contou, ela ficou lá com eles um tempo, que eles estavam fazendo um movimento de se recolher para sonhar com a língua, sabe? Recriar a linguagem através dos sonhos. Eu achei isso, assim, de uma riqueza, sabe? E uma coisa impensável, assim, para nós mesmo, assim. Então, só queria fazer esses dois comentários, assim, que eu acho que tem a ver com a aula de hoje, assim. E agradecer mesmo vocês por esse momento. Agora sou eu? Sim, João, vai lá. Gente, licença. Primeiramente, assim, né, pedir licença. Tá chegando num lugar novo, eu vim pela primeira vez aqui nessa reunião hoje. E, enfim, acho que esse encontro é muito importante, né? Falar do encontro. Estava cansadíssimo hoje, fiz mil coisas. Cheguei exausto em casa e aí o Kleber me mandou o link da reunião e entrei e me senti revigorado, né? Então me senti alimentado pelo que foi trazido aqui hoje, né? Eu sou mestrando na Universidade Federal de Sergipe e eu estou pesquisando psicanálise. Minha pesquisa é sobre experiência psicodélica e psicanálise. E meu grupo de pesquisa tem se aproximado de discussões parecidas com o que a gente teve aqui hoje. E, assim, é engraçado porque aparece sempre como uma problemática, né? Esses novos saberes, essas coisas que foram reprimidas, né? Como o Kleber trouxe aqui, enfim. E a gente tem pensado nesses temas todos, só que é difícil. E eu fiquei com vontade da gente fazer um diálogo, um intercâmbio, porque isso seria tão importante para a gente ouvir agora, porque muitas coisas que eu pensava sem conseguir falar foram reverberadas aqui hoje. Isso é muito potente. E eu tenho uma pergunta, assim, muito relacionada à minha pesquisa mesmo, sobre os psicodélicos, né? Enfim, como a psicodelia também é um saber ocidental, né? Produzido dentro de um contexto, né? Científico, ocidental, né? Um dos marcos ali, sintetização do LSD, né? Dentro de um laboratório, né? Suíço, né? Enfim, se encontra esse fármaco, né? Esse produto que produz, enfim, uma revolução cultural em algum momento, né? E pesquisas começam a ser produzidas, né? Pessoas começam a investigar qual é o benefício dessas drogas que fazem isso tudo, né? E aí se busca conhecimento indígena também, né? Existe esse diálogo, né? Porque os indígenas, né? Eles têm uma relação, não só, enfim, acho que por conta disso, inclusive, né? Mas com um sonho, com o mundo, mas, enfim, uma relação também com essas plantas, né? As plantas de poder. Enfim, encontros, né? E sonhos ocidentais também se encontrando com sonhos indígenas. E eu acho que esse movimento ele é interessante de ser feito, né? E a minha pergunta era sobre isso. Eu queria saber se vocês enxergam os psicodélicos ou a psicodelia em algum canto aí desse debate, né? E mesmo curioso para saber. E é isso. Queria agradecer. Boa noite, gente. Muito obrigado por esse momento, mais uma vez.
Ana Eu Kleber, quem começo a quer responder? começar? É à vontade. Então, começando pela pergunta da Luísa, eu achei interessantíssimo. Eu fiquei um pouco preocupada com o tempo e eu acho que não falei algumas coisas importantes, mas ah, o Lacan, ele diz que é, o sujeito, ele não está totalmente desavisado no discurso capitalista, né? Ele está implicado no seu gozo. Mas o que que a gente aprende com a psicanálise, sobretudo? Que existe uma possibilidade de deslocamento. Quando a gente abre mão de certas fixações, isso é, né, de posições de gozo, a gente consegue se colocar na experiência do mundo como um ser desejante. E aí, o que eu fico pensando é o que esse deslocamento do gozo para o desejo é capaz de operar mesmo na vida de alguém que está ali, que tem a sua subjetividade constituída por essa monolíngua, por essa linguagem tão limitada. Porque o que que a gente vê nos sonhos indígenas, como relatados lá para a gente nos livros? A gente vê que ao esses sonhos terem a possibilidade de fazer laço, eles serem uma instituição que liga os sujeitos com a essência deles, com o saber deles, que pode ser acessado a qualquer momento, e que dá lugar privilegiado não só ao inconsciente como à alteridade, eles também dão um lugar privilegiado para o desejo. Então, para a gente fazer esse deslocamento dentro das nossas limitações culturais, mas com essa abertura, essa brechinha que Freud fornece para a gente teria que fazer um deslocamento não sem dor, não sem angústia, da condição da posição de gozo para a posição de sujeito desejante. Então, esse talvez seja um ponto que, sinceramente, sem querer romantizar nada, eu acho que os indígenas estão, ó, muito na nossa frente. Sempre estiveram. Nós estamos aí batendo a cabeça, tentando fugir da nossa essência, do nosso desejo, enquanto eles chamam todo mundo para se reunir, sabe? E se organizam dessa forma, organizam sua experiência de existência dessa forma. Acho que o individualismo ceifa muitas vidas. Não só as nossas, mas todos esses seres que ficam de fora do nosso discurso, que poderiam ser uma instituição para que a gente se recupere, não somente como sujeitos, mas como seres humanos, porque eu acho que o discurso capitalista retira isso de nós, em muitos aspectos. Eu acho que isso que eu falei talvez sirva também para os comentários da Paulina. Eu não sei se eu consegui chegar perto, mas como a linguagem formata o sujeito e as suas possibilidades de existir. Mas isso não é uma sentença, porque nós psicanalistas aqui sabemos muito bem como funciona o significante, né? O significante é aquilo que representa o sujeito para outro significante. Não é fixo, pode deslizar. Então, em contato com outras cosmogonias, a gente consegue se ver para além dessa pirâmide. A gente consegue pensar a possibilidade de confluir e respeitar outros seres. Como eu adoro essa forma que o Krenak fala do futuro ancestral, que seria conjugar os verbos novos, o nós rio, o nós montanha, o nós ar, o nós chuva. Falta a gente entender, para fora da lógica utilitarista, que a natureza não é o que está lá para servir de matéria-prima. Ela tá lá para manter todo mundo vivo, né? E que a nossa dificuldade de enxergar a natureza como essa faciúna que os indígenas apresentam para gente é a lógica utilitarista e essa lógica hierárquica piramidal. Porque, no fundo, para a gente abraçar a cultura indígena da coletividade, a gente vai ter que abrir mão de uma fantasia de superioridade com relação à humanidade, com relação aos recortes de classe, com relação a uma série de coisas que é difícil que a gente abra mão, sabe?
A gente vai ter muita dificuldade de entender que a nossa existência é tão importante quanto a de uma pedra. Talvez a da pedra seja até mais, porque a pedra não destrói nada, a gente sim. Então, muita coisa precisa ser modificada, mas esse contato com outra cultura possibilita isso, possibilita furos no discurso, que é o que o Lacan nos aponta. Essas falhas, elas vão ser escancaradas quando a gente tem contato com outras cosmogonias. Lembrando que o Marx disse que o sistema capitalista ele contém em si o germe de autodestruição, porque a lógica dele é de autoexpansão contínua. Não tem como isso parar sem implodir o mundo. É daí que o imperialismo existe, né? Você precisa realizar tudo que é produzido dentro de um território. Já não era mais suficiente os próprios territórios onde o capitalismo já tinha chegado. A gente tem o surgimento do imperialismo, que é levar esses produtos, esse excedente de produção, para outros países para que eles sejam realizados lá. Isso é vendido, né? E a margem de lucro mais a exploração de trabalho retirada para a expansão desse capital. É daí que surge o colonialismo, é daí que surge todo o movimento colonial e toda essa lógica de destruição. E o que resta para a gente, nesse período, se totalmente alienados o discurso, é buscar um espaço de um produto que vale a pena ser, sabe, comprado, ser uma mão de obra que seja valorizada nesse mercado para que a gente consiga galgar posições hierárquicas. Só nisso daí a gente já não tem possibilidade de fazer lá se pensar o coletivo. Porque para galgar essas posições hierárquicas, a gente precisa destruir tudo que está embaixo. Isso inclui a natureza. Isso inclui todos aqueles grupos que o discurso colonial coloca como minorias, por exemplo. Então, é algo da ordem do catastrófico. Não tem como seguir, não tem futuro no sistema capitalista. O futuro é ancestral. Não tem outra coisa. Agora, com relação à pergunta do João, os entorpecentes, né, os alucinógenos, enfim, eu acho que vai cair talvez no que eu comecei falando antes. Talvez a proporção de efeito e o alcance de efeito também tenha a ver com o quão desejante um sujeito possa vir a ser e com o quão desalienado a um discurso ele suporta ser, já conseguindo enxergar essas falhas do discurso e em si. E isso, gente, é lidar com a castração, é entender que a gente não vai atingir nunca os ideais do discurso colonial e capitalista. Então, eu acho que o alcance, os efeitos para chegar assim no nível de um xamã, acho que não tem como, mas para que a gente consiga abrir um pouco mais a nossa visão limitada, a gente teria que, psicanaliticamente falando, sair um pouquinho dessa posição de gozo e alcançar uma posição de um movimento mais desejante. Gente, não sei se eu falei demais, me perdoem. Muitas coisas. Bom, acho que o assunto é muito denso e complexo mesmo, né? Você alcança, assim, essa profundidade. Mas queria ler aqui um comentário muito legal, assim, da Natasha. Kleber e Ana, que aula maravilhosa, belíssima, de uma profundeza e seriedade, mapeando pontos muito cruciais e difíceis sobre os limites e impasses da psicanálise diante da experiência indígena, e ao mesmo tempo que trazem horizontes de forma muito potente e cuidadosa. Nos fizeram pensar muito a incidência da colonização nos sonhos, como levantou Kleber. É uma questão muito importante e também de uma maneira vocês indicam como precisamos, antes de qualquer coisa, reinventar sonhos dentro da própria psicanálise, o que implica reinventar a noção de desejo, de realização, fora das lógicas coloniais, patriarcais e heterocis normativos. Agradeço muito a vocês. Ela, infelizmente, precisa sair, né? Mas, enfim, tá aqui, deixando esse comentário maravilhoso. Eu queria também fazer um comentário que talvez o Kleber possa, assim, comentar um pouco. A gente já está excedendo a hora, eu vou deixar a Leila também comentar. Sobre isso, assim, né? Eu acho que a gente tem estado diante de um impasse, diante
enfim, das questões indígenas, das questões, enfim, de se haver com esse colonialismo, né, presente, assim. E o que a psicanálise pode diante disso, assim, né? A gente fica sempre numa. Será que a psicanálise tem alguma coisa a dizer, alguma coisa a acrescentar? E o Kleber, acho que ele toca nisso, assim, de maneira muito precisa, assim, no texto dele, né? Em que ele diz que é isso, a gente também está aqui para ir a partir do silêncio, para ir a partir do inconsciente, para ir a partir, né? Assim, esses dias eu fiquei muito tocada, muito movida com um comentário muito de ataque à psicanálise, acho que quem o fez, enfim, tem suas razões, mas também discordo, porque, enfim, é nessa aposta da psicanálise que, né, estamos aqui, que dizia que enfim, psicanalista na saúde mental era totalmente dispensável, como se a psicanálise, e aí o comentário era esse, né, a psicanálise era uma naftalina, era velho, cheirava naftalina. E aí eu pensei assim, né? Não tive a oportunidade de rebater, mas gostaria de que, se somos naftalinas, de alguma maneira a gente espanta as baratas, porque a gente também consegue resgatar alguma coisa, né? Enfim, disso que vem assolando assim, a sociedade como um todo, como a Anne traz aqui, né? Então, deixo aí essa reflexão, esse comentário assim, para que o Kleber, né, diga mais assim sobre essa potência que ele traz no texto. E vou deixar a Leila também fazer o comentário dela. Kleber respondendo, a gente encerra, porque estamos aí no avançado da hora. Amigos, vou fazer, que aí a gente já passa a palavra para o Kleber, né? E aí, Kleber, também quero te ouvir, quero agradecer em primeiro lugar, né, a presença de todos aqui no curso conosco, muito bom. Agradecer a Ana e Kleber pela essa transmissão belíssima. Eu escrevi 3 páginas, obviamente não vou falar tudo aqui que eu pensei, porque é isso. Eu acho que o que me marca, que tem a ver com o que Natasha fala, e também um pouco com o que a Gi traz sobre a sustentação da psicanálise, assim, e também sobre as sensações que as pessoas foram dividindo aqui. João, entre outras pessoas, uma pessoa falou que ficou com o coração quentinho lá na rodoviária, né, de Petrópolis. Disso que é o afeto que embasa as falas de vocês, como que isso produz afeto para a gente. Em que sentido, né? Para mim é um alívio poder escutar pesquisadores desse arcabouço na psicanálise estando nesses lugares, porque Kleber e Ana, gente, estão dizendo aqui das suas próprias produções, dos seus relatos, mas também de um trabalho em prática sendo realizado hoje na ocupação na aldeia Maracanã. Então, eles estão indo lá escutar. Confesso que a primeira vez que escutei que um psicanalista poderia se aproximar dos povos originários, eu tive medo, e ainda eu tenho, porque a gente sabe o formato da psicanálise e a violência que ela produz. O nosso trabalho, eu sempre penso isso, ele é extremamente violento, né? E ele é sempre de uma necessidade de uma retomada de um cuidado, e eu acho que esse significante também diz muito, retomada, né, que os povos originários nos ensinam, assim, acho que é preciso sempre realizar uma retomada. Conectando com a fala da Luísa, das pessoas que tomam remédios, dessa clínica que a gente se encontra, né? Como que essa lógica da medicação, às vezes, não deixa que o sujeito viva a dimensão da vida mesmo e dos atravessamentos que ela tem e faça essas retomadas. Aí ele entra nessa lógica do tempo produtivo, como a Ana levantou. Então, a minha fala é mais uma amarração para escutar, queria escutar o Kleber sobre isso e retomar, Kleber, tem um documentário no Netflix que é Guerras do Brasil, se eu não me engano. Tem uma fala do Krenak, assim, que eu acho extraordinária, que ele diz que todos aqueles que estão nessa terra, que é o Brasil, que não são descendentes dos povos originários ou dos povos sequestrados em África, são ladrões. Então, todos que aqui estão são ladrões, né, de alguma maneira, né? Então, se estamos diante desse roubo, né, não somente esse que a Ana levanta com preciosidade na sua produção da lógica material capitalista, mas do roubo até de acessar o próprio inconsciente com memórias, com traços que eu acho que você representa em corpo, né? O Kleber é baiano, homem negro. Quem pisa na Bahia sabe que a Bahia não é só seus batuques que são maravilhosos, mas a Bahia é muito indígena, né? Quando a gente vai lá a primeira vez, a gente se depara com isso, que é a história do Brasil em cena.
né? Então, como que é para você se deparar com isso? Você que esse ano nos presenteou é o nosso mestre na ocupação, não me canso de dizer isso, que é uma vitória nossa e é uma vitória do povo brasileiro, né? Você estar nesse lugar e nos representar na universidade, esse contexto que é o nosso curso, em tudo isso que a gente pensa, como que é para você se ver psicanalista, corpo, homem, preto, baiano, numa aldeia, experienciar isso, que é essa divisão, a violência que é a psicanálise, mas a aposta, que é também a escuta desses sujeitos, para que a gente possa, de repente, fazer isso que o Krenak nos orienta, sonhar para tentar, né, assim, adiar esse fim do mundo. Obrigado pelas falas de vocês, amigos. Nossa, que lindo, gente, esse encontro, né, entre a gente, compartilhando, a gente compartilhar essas trocas, assim, eu achei muito maravilhoso, eu não vou conseguir comentar tudo, assim, a Ana já abarcou bastante coisa, assim, do que eu havia pensado, e vou pegar essas duas últimas falas da Gisele e de Leila para mim poder retratar um pouco, assim, né, dessa minha experiência, e de como é difícil, né? E às vezes é confuso sustentar esse lugar, assim, de ser um psicanalista dentro de uma aldeia indígena, né? Porque a gente faz meio que uma roda de conversa entre eles e a gente escuta várias questões, assim, muito importantes, né? Em relação principalmente a relação com a terra, né? Com o território. E recentemente houve uma medida de despejo, né, realizado, né, pelo sistema judiciário na aldeia Maracanã, e eles tinham um mês, né, para sair de lá, porque toda a questão de lá do território, por eles terem uma das únicas aldeias pluriétnicas e urbanas do Brasil, né, fica ali pertinho do Maracanã, então ali é uma região muito visada pela pela especulação imobiliária, né? Então, assim, ficou muito evidente em uma das reuniões, em uma das conversações que a gente teve, a importância que os indígenas, o olhar que eles tinham em relação à lei, porque eles falavam muito da nulidade das leis, assim. Então, eles sabiam que todo o processo tinha nulidades, ou seja, que haviam contradições no próprio processo que anulava, né, o processo em si. Até o endereço estava errado, né, um processo que tinha continuidade, né, desde 2000, como tinha continuidade desde 2003, então eles perceberam e eles falavam ali coisas que davam indício para a gente, principalmente, porque toda a questão ali era da gente pensar em comum estratégias de resistência para que, né, eles não fossem despejados de lá. E eles já tinham ficou muito evidente como eles já tinham todas as respostas, porque aquela era a sexta, né? Que aquele era o sexto mandato de despejo, e eles já tinham sido despejados em um outro período. Então, como a gente percebe, né? Essas repetições, inclusive na história, né? Assim, e de como isso sempre volta e como eles, na verdade, eles nos mostraram. Por isso que quando eu trago essa coisa de como a gente tem que ouvir os ruídos, né? Do contemporâneo que se desdobra sobre essas questões que se repetem na história e tal, para evidenciar que eles nos mostraram as saídas, eles próprios, assim, em relação a isso, assim, as estratégias que foram criadas, até mesmo estratégias de, por exemplo, ter pessoas, né, de outras que não fossem indígenas lá, que compusessem também meio que uma ocupação lá, né, na aldeia, para que quando a polícia chegasse não ocorresse, né, de forma tão invisível, tão velada, né, toda a violência que poderia ocorrer ali. E aí eles mostraram muitas saídas, muitos apontamentos e tal, que ficou marcado assim, naquilo que eu ouvi. E uma das questões até que eu perguntei foi como estava a aliança com os outros movimentos sociais. Porque já que a gente está falando, né, gente, que principalmente nesse mundo dos sonhos, né, como veiculação afetiva, como forma de fazer laço, que os indígenas estão apontando isso, então eu quis entender um pouco e ouvir deles como é que estava a aliança com os outros movimentos sociais, né, como formas também de como os outros movimentos sociais estavam adentrando e percebendo e chegando junto como forma de filiação e aliança de resistência política com os povos indígenas, esses povos originários, né, assim, e eles falaram algo assim que ainda estava nascendo, né?
ainda estava sendo possível ser construído com outras pessoas, assim, né, que ligasse também com os movimentos de São Paulo, né, que existe também uma aldeia urbana lá em São Paulo, né, e eles falavam muito dessas questões com os parentes, né, tinham pessoas Guajajara, tinha pessoas de outros estados e outras etnias ali presentes, então foi muito interessante, é uma experiência muito interessante e que a gente, né, a nossa posição ali de estar ouvindo, de escutar aquilo, esses ruídos é muito importante para que a gente não faça uma tradução, como eu aponto, né, de acordo com a grafologia da escritura alfabetizada, enfim, de tudo isso que atravessa a lógica colonizada em relação à oralidade, à escrita, é muito mais o escutar, né? E a psicanálise para dar voz, né? Reaprender a ouvir, é isso que o Pedro Ramembel coloca, né? De ouvir o silêncio para dar voz, né? Muito importante, assim. E foi muito importante. E uma coisa que eles também colocaram, assim, vocês que estão aqui, é importante que vocês digam também, né? Assim, do que a gente está passando aqui, da privação de sono, olha só, que eles tiveram que ficar em vigilância, porque eles são atacados por torcidas organizadas, né, por estar próximo do Maracanã, por pessoas que vivem ali na região e fazem uso de drogas, né, assim, e que estão em vivência de rua e fazem muitos ataques e eles não têm muro, é uma cerca, enfim, eles ficam em vigilância constante, assim, então como isso dos sonhos, eles não é permitido eles sonharem, porque eles têm que estar em vigília o tempo todo, em vigilância, sabe? Nessa lógica panóptica, assim, de que eles estão ali, né, acordados. Então, eles, né, assim, é como se eles estivessem dentro né, disso que a gente está aqui pontuando. A impossibilidade de sonhar, porque há uma impossibilidade de dormir, né, do próprio sono ali. Então, gente, eu queria só trazer todas essas questões, assim, para vocês, porque é de uma dureza muito grande ouvir isso, assim, né? É como isso que o Pedro Lamendel fala, até as papoulas têm espinho, também tem espinhos, né? Assim, e olha que as papoulas, elas são a mãe dos opiáceos, assim, tipo, retratando essa coisa da incidência, assim, dos efeitos psicotrópicos, né? Da psicodelia, trazendo um pouco aqui. Eu acho que para a gente a psicodelia tem uma função que não é a mesma que para os xamãs, por exemplo, e para os indígenas, inclusive relacionada a isso de um mais gozar, de um gozo, né, dessa utilização dos psicodélicos, dos psicotrópicos como forma de gozo mesmo, assim. E o João falou isso do LSD, eu gosto muito do que o Preciado fala, assim, de como o LSD surgiu, né? O LSD surgiu a partir de uma experiência que as pessoas tinham com a fermentação do pão. Quando o pão fermentava e as pessoas ingeriam, então elas tinham efeito alucinógenos com isso, né? Já que o LSD é extraído de um fungo e tal. E aí, com o tempo, assim como os LSDs, né? O LSD foi criado, o estrogênio, a progesterona. Então, o que eu quero dizer assim, que a função que isso tem para os indígenas, né, para os xamãs, é diferente para a gente, porque para a gente, a gente sintetizar isso, né, esses psicodélicos e psicotrópicos, a gente coloca isso dentro de uma indústria do gozo, né, assim, né, de exploração mesmo, assim, desse gozo, de modo que a gente utiliza muito mais, por exemplo, a cocaína, né? Que o próprio Preciado falou, o Freud usou cocaína, ele receitou cocaína. A gente usa muito mais para ficar privado de sono também, não é permitido sonhar. E é muito incrível os relatos, assim, incrível assim, né, gente? Que chega a ser inacreditável. O relato das pessoas que utilizam cocaína para trabalhar, né? Seria muito diferente, né? O relato que a Ana falou desse pó que os indígenas utilizam assim, para entrar em contato com os espíritos, para sonhar com a floresta. É uma outra lógica, né? Até isso, assim. Então, é isso que eu queria trazer para vocês.
Cadê a Gisele, gente? Ela caiu? Então, acho que a gente pode agradecer a todos pela presença maravilhosa, por essa aula. Dizer que nós aguardamos a todos para a próxima aula com o nosso querido Alan. Não sei se ele ainda está aqui, mas vai ser uma aula super importante em que a gente vai trabalhar as questões da Isildinha Batista. Ele vai trazer a pesquisa dele, que tem orientado também o trabalho de ocupação. Agradecemos a vocês e até a próxima. Boa noite.